Um L2, L3, que era o último comando que vocês estudaram aqui com ele. E vamos ver aqui. A velha aliança, né, que era o propósito e utilidade, vocês viram com ele a última, essa última aula, né? Velha aliança e nova aliança. Foi. Pois é. Então o que vocês aprenderam? Que a aliança era santa, justa, boa e define pecado. Né? Então está lá a definição de Romanos capítulo 7, versículo 7 ao 12. Era uma sombra, ou seja, a preparação do que era real. Era o tutor, um educador até a idade adulta, ou seja, a lei não se viu nisso, né? Que tem umas palavras que na Bíblia do próprio FT, a palavra que a gente chama de aio, ele era o aio. Ou seja, era um educador, a lei servia para isso, para nos conduzir até a idade adulta. Ou seja, antigamente, os pais que eram mais ricos, tinham a família, então eles pegavam o filho, colocavam dentro de um tutor legal e tudo que aquele cara ensinasse ali era para o resto da vida dele. E ele só ia sair debaixo da tutela daquele homem quando ele tivesse a sua maioridade. Então, ele chegava a ser encarregado de levar aquele filho do mundo e no ensinamento, né, até ele está falando para ir sozinho. E aí, Paulo, falando aqui aos Gálatas, ele fala a mesma coisa, que a lei era como se fosse o nosso tutor para nos levar até a idade adulta, ou seja, até a gente poder decidir para a gente mesmo. Que é através do Novo Testamento tem que fazer isso. Né? A velha aliança extinta na cruz. Há quem defende que até hoje ela não foi extinta, né? Mas a consumação dela foi na cruz. O tema da carta aos Hebreus é a superioridade da aliança cristã, ou seja, da nova aliança. Jesus é mediador de uma superior aliança, de uma superior com superiores promessas, está lá em Hebreus 8,6. Está aparecendo aí para você. E a primeira aliança tinha defeitos, Hebreus 8,7. A primeira aliança envelheceu e ficou prestes a desaparecer, Hebreus 8,13. E se revoga, anula a anterior ordenança. Então vamos lá. A lei vigorou até conduzir a Cristo. Gálatas 3:5. Então, que mais aqui? Observância perfeita, observância perfeita da lei, o que não é possível ao homem, ou mediante a fé em Jesus Cristo. Nova aliança, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. O livro de Hebreus é muito rico nessa situação, nessa história toda. Quando fala de superioridade, ele compara Cristo com os anjos. Teve um pouco de tempo, Cristo pode ter sido, assim, ele foi inferior aos anjos, mas depois ele, né, assumiu o lugar de superioridade, superior a Moisés. Então, o Hebreus ele define isso muito bem, Jesus como o sumo sacerdote que não tem linhagem de inícios, que nem Melquisedeque. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, Mateus 28, quando ele chega para os discípulos e diz assim: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão, ou seja, ide e fazer discípulos de todas as nações, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que Cristo tem pedido. Então, lá em Mateus 28, versículo 18. Antes de Moisés e Elias, devemos ouvir Jesus. Vocês lembram dessa passagem, né? Mateus 17, 4, 5? Quando Pedro, Senhor, é bom estarmos aqui, né? Vamos fazer uma tenda para ti, uma para Elias? Não. A voz vem do céu, não. Esse é meu filho que eu tenho prazer. A ele ouvir.
Não é mais para o uso dos profetas, nem para o uso de Moisés. É esse filho aqui que é para ouvir. Sendo julgado pela palavra de Jesus, João 12:48. Jesus é Senhor do sábado. Jesus tem toda a autoridade sobre as leis. A aliança cristã passa a vigorar a partir da morte de seu testador, que é Jesus. E conclusão. A conclusão é isso. Que ensinos hoje são populares e comuns, mas são não parte da nova aliança. Aqui. Dízimo, vocês viram tudo isso aí lá, né, no dia? A guarda do sábado. Há quem diga que se você não guardar o sábado, você vai ser condenado. Eu vi esses dias um rapaz dizendo. Quer dizer, Deus ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, para nos dar salvação, morreu no nosso lugar, subiu nossa culpa. Basta que a gente reconheça isso, né? E o que o rapaz disse? Não, se não guardar o sábado, você vai para o inferno. Olha só, já ninguém tirou isso. Não está escrito, né? A gente não tem isso na Bíblia, não tem na Bíblia não. Deus só manda guardar o sábado lá no povo deles, de Israel, quando ele instituiu as leis para aquele povo. No sétimo dia, que é o sábado, tinha que guardar o sábado. Mas ele não falou, nem no Novo Testamento, nem no Velho Testamento, você não será salvo, você será condenado. Você vai para o inferno se não guardar o sábado. Não. O próprio Jesus, ele foi tido como Senhor do sábado. É o Senhor, né? E é interessante, se você for ler a Bíblia com calma, você vai ver o dia que Deus ele fez a terra. Foi o primeiro dia da semana, de domingo. Né? De domingo, Deus começou a criar. Haja luz e houve luz. Leia com calma, que você vai ver que foi o primeiro dia da semana. No domingo ele. Regra de alimentos. Tem gente aí que proíbe comer carne, sangue. Outros viram aí um tal de vegetariano. Instrumentos musicais no culto. Até a igreja católica tradicional que não usava passou a usar. Até o ano 600 ela não usava. A partir do ano 600. Por que isso? Porque não tinha. Porque eu quero fazer coisas que atraem as pessoas. Tinha um monte de gente fazendo e atraindo multidões. E você sabe que o povo quer oba-oba. Se tiver oba-oba, opa, tudo meio. Vestimentas sacerdotais e etc. Pronto. Concluímos que não estamos nos dias atuais sujeitos à aliança mosaica. Se alguém tentar justificar-se por observar a lei, sábado, dízimo, comida, etc., ou exigir sua observância, invalida a graça. E nós vamos começar aqui agora a próxima parte da solução. Não, aqui não é ainda, peraí. Pronto. É isso aqui que nós vamos estudar hoje. Módulo 2, lição 1. A divisão religiosa. Causas e soluções. Pronto. Esse prédio aí no meio é o simbolismo da igreja e as suas divisões. E nós vamos aprender justamente isso. Se essas divisões ela agradam a Deus ou não. Então é isso que nós vamos fazer. E aí você vê a conclusão. Você viu aí o número que tem embaixo aí?
33.820. Esse número está incorreto, sabe por quê? Porque aqui foi contado de uma fonte que só pega as igrejas que têm CNPJ. Então, num país de 210 milhões, mais ou menos, aproximadamente, nós temos isso aqui de congregação. E ainda é só as que têm CNPJ. Então, essas pequenininhas que tem por aqui. 33.820 denominações é só no Brasil? No Brasil, tem no Brasil. É. Isso aqui é no Brasil. São registradas. As que são registradas, que têm CNPJ. Só as que são registradas. As que não são registradas não estão nessa conta. Então, olha para ver. Aqui está ilegal. As que estão ilegal não entram nessa conta. Então, a divisão, ela parece que está sendo muito lucrativa, muita coisa, está sendo uma coisa muito boa para alguém, né? Se tem desse tanto. Que na verdade são igrejas, né? Não, a verdade é que não são igrejas. Não, Para ser uma igreja, de acordo com o histórico, ela tem que ter mais ou menos 1000 anos. Então, a presbiteriana, você pode dizer que é uma igreja, que é uma igreja tradicional, ela tem 1000 anos. Aí vem as outras, as batistas. Né? Essas daí pode dizer, mas, por exemplo, a igreja, já a igreja universal é do nosso século, ela não tem 40 anos, então eu aceito. Mas não quer dizer que essa igreja que tem 1000 anos, como a presbiteriana, seja uma igreja bíblica. Né? É uma igreja fundada pelo homem chamado Lutero. Vamos lá. Próximo. Introdução aqui para o nosso estudo. Existem muitas religiões diferentes nos dias atuais. O que justifica a divergência entre as religiões consideradas não cristãs, não poderia justificar a divergência entre as religiões consideradas cristãs. Então vamos lá, o que diz aqui para nós? Algumas centenas que não tem Jesus como guia máximo, nem como Senhor e Salvador. Nós estamos falando de religiões, de divisões. Tem muitas delas, as não cristãs, que não tem Jesus como seu guia máximo ou Salvador. Nós vamos ver aqui algumas delas já já. Aí, islamismo, hinduísmo, budismo e confucionismo. Essas religiões aqui, elas não têm Jesus como seu Salvador. É tanto que tem muitos deles aqui que nem conhecem, não sabem nem quem é esse Jesus. E religiões consideradas não cristãs, né? Cada um tem vários guias máximos. Exemplo. Aí o exemplo. Budismo, tem Buda, né? A data que ele nasceu aí, 564 a.C. Segundo a história, vive uma busca pessoal, ou seja, diz a história que esse Buda pediu que não fizesse nenhum movimento a favor dele, nem religião, nada, não criasse nada em nome dele. Mas o pessoal faz aquilo que você pensa que eles não fazem, ou seja, proíbe ele. Proíbe alguém de fazer alguma coisa que ele vai fazer, ele vai lá fazer o que é para fazer. Aí eles não conhecem Deus, eles não têm adoração por nenhum Deus. O que é que eles fazem? Eles vivem numa busca interior. Através da meditação, eles entram para dentro deles mesmos, assim, busca dentro deles mesmos a resolução de várias coisas na vida, de como ser uma pessoa melhor, de como se iluminar através de si próprio. Então eles vivem isso. Então eles não têm Deus, não adoram Deus, não tem nada a ver com Deus. O islamismo tem Maomé, o líder religioso, em 571 a.C., nasceu na Arábia Saudita. Confucionismo. Confúcio é um filósofo chinês, nasceu quando? 551 a.C. Então,
pelo menos aí pelos 2.000 anos mais ou menos, muita gente viveu através dos ensinamentos desse Confúcio. Mas ele não pode salvar ninguém. E além de crer em diferentes senhores ou divindades, essas religiões também possuem diferentes livros sagrados. E aí tem o islamismo, tem o Alcorão, o hinduísmo tem o Vedas. E o que mais? Percebemos as diferenças que existem entre as religiões. Entre essas religiões, né? Isso é só uma leve. Isso é só superficial. Se a gente for aprofundar as coisas sobre esse povo aí, a gente vai passar aqui um ano estudando sobre isso. Que não é o nosso interesse, a gente fazer, o que nós queremos fazer aqui? Fazer com que as pessoas tenham um pouco de informação e o máximo de informação é da Bíblia. E adotam nomes ou se denominam de forma diferente umas das outras. Agora veja qual a situação atual das religiões consideradas cristãs. Antes, uma explicação para uma religião ser considerada cristã é necessário possuir 3 crenças fundamentais que são elas. Vamos lá? Deus como Criador, Jesus como seu Filho e Redentor da humanidade, a Bíblia que é a Palavra de Deus. Então, uma religião, para ela ser considerada cristã, ela precisa ter pelo menos essas 3 coisas. Acreditar em Deus como Criador, acreditar em Jesus como Salvador e ter algum tipo de uso da Bíblia. Elas são consideradas como cristãs. Isso não quer dizer que é uma igreja. Quais são as diferenças que existem entre essas religiões ou igrejas consideradas cristãs? Vamos lá. As religiões consideradas cristãs ensinam centenas de doutrinas que divergem umas das outras. Se Deus é um só, a Bíblia é uma só, não deveria ter tanta divisão e divergência. Vamos lá, o que diz aqui: a religião não cristã crê em diferentes senhores e divindades. Religiões não cristãs. E possui diferentes livros. Vamos aqui mais para nós. Religião cristã universal, aparecendo aí, né? Não sei porque, eu acho que essa bola que apareceu era azul. No meu computador não está mais ali. Batista, Adventista, Assembleia, Renascer, Católica. Essas são consideradas religiões cristãs. Tem muitas outras, aqui é só para a gente ter mais ou menos uma base. As não cristãs: islamismo, budismo, judaísmo, candomblé. E dessas daqui, todas, ainda tem muito mais coisa. O judaísmo é considerado não cristão? Não é cristão, o judaísmo não. Porque o judaísmo, eles vivem ainda a lei de Moisés, a lei da Torá, né? Eles não acreditam que Cristo é ele. Eles ainda esperam o Cristo, até hoje. Esperam o Cristo. Nesse meio aqui ainda tem muita ainda tem espiritismo e muitas outras coisas que vamos colocar aqui das não cristãs. Tem confucionismo e o que mais agora na nossa vida? A pergunta é: como Deus vê a divergência entre os ensinos e práticas das religiões consideradas cristãs? Vamos ver como é que Deus vê isso. É a resposta que queremos buscar na Bíblia Sagrada. Vamos lá.
Muitas pessoas justificam a divergência no cristianismo, acham algo normal e até saudável. A gente justifica, não, isso é normal. Não, sempre uma família com grandes irmãos, sempre há discussões, tudo isso, né? Sempre usa esse tipo de argumento. No cristianismo não é diferente. Todos eles usam esse argumento. Tem gente que geralmente existe a divergência. Vai sempre haver, na política tem, no futebol tem, em todo canto tem. Por que no nosso meio não vai ter? Nós não somos perfeitos. Eles usam esse tipo de divergência para poder continuar nos ensinos errados deles. Aqui na religião, eles começaram a usar um nome que caracol não seus caracol, né? Olha aí, você é novo, hein? Tem um mais novinho, né, que diz assim, cada um no seu quadrado. Você já deve ter ouvido alguém dizer, isto é até bom, porque possibilita a pessoa escolher uma igreja ou religião que mais lhe agrada. Eu ouvi já muito essa frase. Você ouviu isso? Isso é bom, essa divergência toda, porque vai fazer com que você olhe para todas assim, ó. Aí você escolhe aí, não, eu gosto dessa igreja, porque eu vou para ela. Gente, e nem tudo que nós gostamos é bom para nós. É mesmo. Nem tudo que nós gostamos. Se eu disser que para você comesse uma carne bem gorda, assada, chega aquela banha derrete, é bom? Não é bom, né? É bom. Mas fica fazendo aquilo muito tempo para você ver para onde vai teu colesterol, para onde vai teu coração. Então, o que é bom para a gente, nem sempre é o que a gente precisa. Aí as pessoas usam esses argumentos aí, não, é bom, aí você escolhe a igreja que você quer ir. Mas esse argumento aí cai por terra quando a gente olha a Bíblia. Então, nós estamos só vendo esse argumento. Mas é assim que Deus pensa? Deus acha isso bom? Então, vamos lá. Vamos ler alguns textos bíblicos, alguns textos na Bíblia para encontrar essa resposta. Lá. E na Bíblia para nós. Jesus orou por unidade. Quando ele ora por unidade, ele não está orando pela divisão que tem hoje. Diz aí o que? No versículo, capítulo 17, versículo 11 de João. Aqui bem na lousa aí para você ver. Ou não? Alguém lê aí para mim, por favor? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, declara-os em teu nome que me deste, para que ele seja um como nós somos. Viu aí? E aqui ele ainda estava no mundo ainda, né? Estava caminhando com ele, só que ele já estava se preparando para a partida dele, preparando os discípulos, e ele começou a ir para essa oração. Ele orou para que os discípulos fossem um, como Jesus e o Pai era. Fosse um. Aí então, aí já logo vê que se Jesus orou pela a unidade, a não divisão, já vê que é uma coisa que não agradou ele, não agradou. Naquele tempo tinha muita divisão. Naquele tempo tinha um grupo que eles viviam tudo junto aqui, ó. Tudo junto. Só se separava na hora que tocava na doutrina um do outro. Era os fariseus, os saduceus. Os saduceus, para fazer alguma coisa mal, eles estavam sempre junto com os fariseus. Mas se algum deles aqui dissesse, olha, a ressurreição, aí o saduceu, opa, já vinha pro lado deles, já começava a briga. Mas para fazer o mal, eles estavam sempre juntos. Aí desse segundo grupo, aí tinha o outro, os escribas. Tinha os escribas, que eles também eram os copistas da lei, né? Eles tinham o trabalho de fazer isso, de que se os livros iam envelhecendo, eles iam lá e copiavam tudo fielmente. E guardavam lá de novo. Esses grupos eram sempre tudo junto. Cada um tinha seu ponto de vista, ponto político. E por fora desses três grupos, ainda tinha um grupo chamado, ainda tinha os herodianos. E por fora desse outro grupo, ainda tinha uns chamados Zelotes. Zelotes eram os piores que tinha, porque eles eram os caras da guerra, puxavam a espada, eles queriam libertar através da guerra mesmo, através da porrada, através da morte.
É tanto que Simão Zelote foi um dos apóstolos de Jesus, e ele não era à toa que ele chamado de Zelote, porque ele era dessa seita Zelote. E estava ali infiltrado no meio justamente para querer levantar Cristo como um líder seu, né? Do movimento. É tanto que esse movimento Zelote, 100 anos depois de Jesus, eles se passam, tá? Foram exterminados por total. Mas aí você vê já o tamanho da divisão. Cristo olhando aqui com os apóstolos, olha, é como se ele dissesse em outras palavras, não olhe para essa divisão, não façam parte delas. Sejam um. Já desagradava a Cristo. João 17:20 diz assim, não rogo somente por estes, agora entra nós, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Isso é orando por nós. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amaste a mim. Olha também a oração de Jesus, uma oração bela, orando pela unidade dos discípulos, da igreja e por todos que podem incluir nós. Por intermédio da sua palavra, no versículo 20, a palavra inspirada por Deus, Jesus também orou por nós, aqueles que viessem a crer no futuro, para que também fôssemos unidos. Para Jesus, a unidade é a condição que fará o mundo crer nele. Lembra daquilo que eu falei no começo? Você acha que não tem muita gente hoje se desviando de igreja, se desviando de Deus por causa dessas brigas? Então, a unidade é que vai fazer com que as pessoas olhem. Por que eles queriam fazer parte da igreja de Atos? Eles olhavam e disseram que a igreja caía na graça daquele povo e Deus acrescentava a eles. Porque o que eles faziam era tão desejável que eles é como se olha assim, eu quero fazer parte daquele grupo ali. Eu quero fazer parte desse movimento. E aí, irmãos, se nós estivermos inseridos nesse mundão de meu Deus aí, como diz, eu costumo chamar o mundo gospel, né? Cada um com as suas placas na frente do prédio, dizendo aí eu sou isso, eu sou aquilo, cada um tem seu nome. E aí nós não vamos causar desejo de nada nem ninguém. As pessoas vão olhar para nós também e vão dizer, mais um, aí não quer mais para você também não. E aí um dia isso vai ser cobrado de nós. Vai ser cobrado de nós, porque Deus ele vai olhar, eu não te enviei para tu fazer isso aí não. Assim, como é que a gente poderia chegar com a verdade, vamos supor que a gente somos convidados a pregar num grupo desse, né? Como é que a gente poderia chegar e começar a passar a verdade com o tempo, né? Para não assim se tornar mal visto. Eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho como buscar também, peraí. Porque a gente tem que ter essa sabedoria, sabe? Eu tenho pensado nisso e aquele grupo que eu estava querendo formar uma turma para trabalhar só com evangelismo é justamente para esse tipo de tática. Vamos supor que vocês aqui são um grupo que me chamaram para pregar para vocês. Aí nada de seguir, porque esse aqui é confrontador, entendeu? Mas aí eu quero falar alguma coisa de verdade para vocês, e vocês já sabem alguma coisa da Bíblia, o que é que eu vou fazer? E vocês vão usar de tática como? Irmãos, eu descobri um texto interessante aqui lá na Bíblia, eu queria que vocês vissem aqui comigo.
e ler e depois fazer perguntas. O que você acha disso aqui? Né? Como é que você consegue ver isso aqui? Como você tem visto esse texto? Então, as pessoas elas vão ficar abertas para dizer o ponto de vista dela. E aí, irmão, é onde entra a gente com a verdade. Eu acredito que a gente começa a eliminar muitos ditos como por exemplo, essa é a igreja verdadeira, essa é a verdade. Claro, é a verdade, nós temos que pegar a verdade, mas se a gente começar a mudar de tática e dizer para eles, olha, você viu isso aqui? Tu conseguiu ver isso aqui? Como você tem visto esse texto? Eu acho que vai abrir um diálogo melhor para as pessoas, a se abrir para a gente, e a gente começar a ensinar a verdadeira palavra de Deus. Porque se a gente já chegar batendo o martelo, dando a machadada, não vai para você aqui não. Então, um irmão nosso aí que fez isso, a porta fechou para ele a partir do momento que ele fez isso. Foi convidado, pegou o culto lá, ele podia ter feito a amizade com todo mundo, né? Ele levava uma palavra mais breve, chegou lá e chibatada. O pastor proibiu ele de descer de lá, nunca mais ele subiu, e todo mundo ficou com uma olhada para ele. O texto de Atos, eu estudando, porque a gente vai lendo, né? Vai lendo e às vezes a gente vê a mesma coisa. Mas se você for ler assim, prestar atenção que Paulo está passando pela cidade grande, dizendo, olha, vocês estão me vendo aqui, e não vão ver mais. Mas no meio de vós vão penetrar homens, falando coisas pervertidas. Então, como o inimigo ele pode falar coisas pervertidas no meio, a gente pode também chegar pervertindo com verdade. Você tem um exemplo de Paulo, eu gosto desse exemplo, foi através desse exemplo dele. Capítulo 17. Foi através desse exemplo de Paulo que eu comecei a mudar a tática. Como é que é isso? Paulo andando em Atenas. Isso. E é porque ele ficou furioso, né? Deus aqui, Deus lá. Aí ele olhou e viu um altar vazio. Era Corinto. Era Atenas. Aí ele viu um altar vazio. Ao Deus desconhecido. E ele pegou aquilo dali. Esse aqui, é esse, né? Esse Deus desconhecido a quem vós adorais sem saber quem. É esse Jesus. Ele foi, incorporou Jesus lá dentro desse Deus desconhecido para ele. Então ele aproveitou o momento, irmão, sem confrontar o povo e dizer, olha, vocês estão adorando, mas vocês não conhecem. Aí está aqui, é esse aqui. E prestando atenção, lá aquele texto lá, por exemplo, ele pode dizer, olha, eu me fiz de fraco com os fracos e me fiz de forte com os fortes. Mas quem eram os fracos que ele estava chamando de fraco? Era os inteligentes da época, onde ele chegou lá na cidade de Atenas, né? Só tinha filósofo. Aí o cara disse, vamos ver esse tagarela aí falar. Aí o tagarela, ó, mandou ver, né? Rapaz, vocês realmente temem aqui a Deus. Mas eu vi aqui um altar ao Deus desconhecido. Aí ele, ó, mete a lenha no ensabidão, né? Que era os fracos. Ele não conhecia, era cego, era mudo. E já no judeu ele mandava ver através da palavra. Né? Era forte com os fortes. Pois é, então é isso aí, nós precisamos com sabedoria ver como vai falar para não ferir ninguém. Porque se você tem amizade com alguém, e você fortalece essa amizade, é muito mais fácil você falar coisas duras para um amigo do que para um desconhecido. O amigo vai aceitar que você está falando para o bem dele. Não, eu sei que ele está sendo duro, mas é para o meu bem. Mas se for amigo, e se for aquele tal de passa a mão na cabeça, ele nunca vai ser seu amigo. Ele vai sempre querer ouvir que está certo, está bom, é assim mesmo. Não, tem que fazer assim mesmo, porque está certo. Aqui volta para o estudo. Essa unidade deve ser semelhante a que ele tem com o Pai, ou seja, que Jesus tem com o Pai. Como era que era a amizade? Como eu e tu, Pai, somos um. Né? Ele queria que os apóstolos e o povo que viesse a crer depois, no futuro também, fosse esse um. Então vamos lá, a unidade cristã é um desejo e mandamento de Deus. 1 Coríntios 1, 10 ao 13. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
Lá em 1 Coríntios capítulo 10. Que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Então estava lá havendo uma contenda, já tinha um grupo lá. Não, eu prefiro Apolo, ele prega melhor, né? Eu prefiro Paulo, né? Eu prefiro Pedro. E cada um estava lá, né? Não, eu prefiro Pedro, porque Pedro foi aqui, né? Simulando o diabo, talvez seja difícil mesmo. Pedro foi quem fez a pregação lá que converteu 3 mil pessoas. Já pensou, hein? E Paulo não queria isso com os coríntios. Não, vocês estão embarcando aí para uma situação errada. Tem a mesma disposição mental, o mesmo parecer. E parecer aqui, irmão, não é dizer que nós não vamos discordar. Nós vamos discordar sempre uns dos outros. Mas se eu disser, Osíris, Cristo é Salvador. Ele morreu para nos salvar. E quando ele chegar, o Rivelino, ele vai dizer a mesma coisa. Olha, ou não, Cristo morreu, Cristo é Salvador, mas não é bem assim não, Rivelino. Não, eu entendi de outra forma. Ele vai ter que transmitir a mesma mensagem. Ele é Salvador. E quando o Rivelino chegar no Cláudio, chegar aqui no irmão também é a mesma. Cristo é o mesmo Salvador. Ele não pode sair daqui quando chegar no último aqui. Não, Cristo é só Cristo, ele é um filho de Deus, só isso, é só um profeta. Já foi eliminado o resto da solitude pelo meio da viagem, porque tiraram. Tem que ser o mesmo parecer, né? A mesma disposição mental, o mesmo parecer. Aquela coisa de a gente falar uma coisa aqui, as pessoas, não é que eu estou falando algo errado, eu quero que todo concorde. É a verdade. Porque às vezes tem gente que tem um ponto de vista meio doido e quer que todo mundo. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós temos que fazer isso aqui. É perigoso isso aí também. Esse negócio quando ele começar a usar a frase que essa é a verdade. Deus está feliz com a situação em que se encontra o mundo atual? Com certeza não está. Isso aqui foi uma pesquisa que fizeram no rádio lá em Maceió. 15, 20, 30. Uma ilustração. Não me importo se é 30 mil ou 60 mil denominações. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Verdade. Para mim, sabe o que é a verdade? A verdade para mim é isso aqui, ó. Vem daqui. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Mas isso aqui é verdade? Não importa se é 30 mil, nem 60. Quer dizer, não tem importância para mim o número. Importa que Cristo está sendo pregado. Não, para mim, não importa que Cristo está sendo pregado. Mas esse monte de número aqui de congregação, 15, 20, 30, ou seja, 30 mil, é isso mesmo, ou 60 mil, não importa, porque quanto maior o número seja, mais divisão há, mais pensamento diluído terá. Os pernambucanos, eles têm uma cultura diferente do cearense. O cearense, café, pelo menos o cearense que eu conheço, gosta de café forte e um pouco amargo. Aí a gente vai chegando lá e começa a... Tem uns que trabalham com a gente. Aí ele fala o café quando eles pegam. Esse café de vocês é muito quente, muito forte. Eles não gostam de café quente nem forte. Aí eles pegam o café, vão lá embaixo da torneira do bebedor, água gelada dentro. Bota assim na faixa de 2 a 3 dedos de água. Esse café está original, do jeito que ele saiu? Não está mais. Já está diluído.
E aí, por que eu estou usando essa ilustração? É que enquanto mais número aparecer, mais congregações, mais divisão, mais diluído vai ficar o ensinamento sobre Cristo. Daqui a pouco as pessoas vão dizer, não, nem para a igreja mais precisa de comida. Isso é besteira esse negócio de estar no meio de um prédio cheio de gente. Ou de casa, né? Não tem gente já que diz isso hoje? Olha, Deus está em todo lugar. Você adora daí onde você está mesmo. E aí Hebreus diz o que para o povo? Não deixe de congregar como é o costume de alguns. Aí as pessoas vão contar isso. Irmão, aí você vê que 30 mil, 60 mil, né? Pregando. Agora a gente tem que escolher entre dentro de 30 mil e 60 mil. A gente sabe que tem que ter um aqui que prega a verdade. Então, quer dizer, aí nós vamos dar importância os números de 60 mil ou os números de 30 mil, ou é o. Não é porque a questão aí, é que essa ilustração aqui lá do Rádio de Maceió, é que eles fizeram uma pesquisa ao vivo e estavam dizendo, o que importa para você? É quantas congregações tem ou o que está sendo pregado? Aí as pessoas respondiam que o que importava era que Cristo estava sendo pregado. Se tinha esse monte de número de gente aqui, não era importante. O importante era que Cristo estava sendo divulgado. E esse texto, aqui vai estar em Filipenses. Mas é interessante que esse texto ele é deturpado de uma maneira tal, porque aí entra aquele pensamento comunista, né? O importante é Cristo estar sendo pregado. Né? Então, Francisco está dizendo que quanto mais Cristo está sendo pregado, mais está sendo diminuído. E naquela época que Paulo falou isso, ele estava preso, mas só tinha a igreja ainda de Cristo. Né? As coisas ainda estavam sendo verdadeiras. Então, aqueles caras que estavam pregando por porfia, ciúme, para fazer raiva a Paulo, estavam pregando verdade. Tem que saber disso. A americana também não. Então vamos lá. Não pode ultrapassar. Não, nem que está ultrapassando, por isso que está sendo pregado. Exatamente. Esse estudo aqui vai ficar por ele terminar ele, porque nós estamos bem no começo ainda. Não, mas tá bom, Ele isso é grande aqui. Olha a gente conversando, atrapalhando. O problema aqui, Cristo se importa com a unidade. Cristo se importa com a doutrina. Ele está sendo pregado. Né? Senão, Paulo não corrigiria a igreja como corrigiu a igreja em Corinto. E foi o que ele falou lá, né? Aí tem lá, foi o que ele falou lá. Acaso Cristo está dividido? Foi eu crucificado no lugar dele? Alguém foi batizado no meu nome? Então, corrigindo a igreja. As bases divinas do cristianismo são únicas. Efésios 4, do 1 ao 6. Esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Já até um pouco isso aqui. Aí corpo é a igreja, né? Efésios 1, 22 a 23. Aí Espírito, esperança, Senhor, fé, batismo e Deus. Quantos existem? Logo, divisão não é aceitável. Aí a pergunta aqui é: quantos existem aqui? Nós estamos vendo quantos? Há vários senhores? Há vários espíritos? Há várias fés? Não, está dizendo, é uma só fé, é só Senhor, só batismo. Ou seja, no momento que foge, né? Aí já foge. Os caras pregam 2 que batismo para dominar a doutrina. Os caras pregam que há vários corpos, a divisão religiosa. Né? A igreja é um corpo, a igreja é outro.
está de distorcendo a Bíblia. Por falta de interpretação, você viu o que o Coelho leu naquele dia aqui sobre o batismo com fogo? Acho que todo mundo deve lembrar, né? Qual é o final? Deus nunca jamais vai chamar o seu povo de pai, né? Vocês lembram? Há um caso em Minas Gerais de um cara que, ele dizia que era pedreiro, ele falava um português meio ruim, e ele pegou a palavra lá em Oséias, vá e adultera com a mulher do teu amigo. Depois ele convenceu o amigo e a mulher do amigo a adulterar com ele, porque era um mandamento bíblico. Eu vi aquilo ali. Então, quando o repórter foi entrevistar ele, não, mas está aqui, abriu a Bíblia, o repórter foi lá, por causa de um acento, que o cara não soube ler um acento, ele cometeu uma torpeza, um negócio, ensinou um negócio errado. Mas eu não ia ter aquela. Não sei se tu viu o conteúdo, mas eu vi o conteúdo aqui ali, tá? E a mulher tinha sonhado, disse que Deus tinha revelado para ela que ela tinha que ter, ela tinha para 2 filhos e ia ter que ter o 3º filho com o pastor. Aí ela falou com o marido. Aí o marido, vamos lá, então eu falar com o pastor. Isso é um repórter narrando, né? Certamente. Aí foi o pastor, não é certo. Aí foi disse, tramar um negócio, né? Para sair do 3º filho. Aí foi um repórter, foi para ele e perguntou, mas a Bíblia diz que se o senhor fizer esse filho com essa mulher, é adultério. E a Bíblia diz que é pecado adultério. Aí foi quando ele foi ver essa passagem. Então você vê. É o Zé. Eu estou lembrando aqui o capítulo agora. É o capítulo 1. Até porque eu li, que eu estou lendo os profetas menores, até porque eu li. Aí para você ver o ensinamento errôneo e o cara aceitou facilmente. Por causa de um sonho. Assim, perigoso, gente. Perigoso. As bases divinas do cristianismo não mudam de pessoas para pessoas ou igreja para igreja. O apóstolo rogou aos cristãos em Éfeso que preservassem a unidade existente, lá no versículo 1 e 3. Não foram os cristãos que criaram a unidade, a qualidade de ser um. Ela tem origem no Espírito, pois eles unem os cristãos em um só corpo, que é a igreja, que é esse capítulo 1, versículo 22 e 23. A unidade é resultado da obra do Senhor e não da obra do homem. Por mais que a gente queira estar unido, a gente acaba sempre brigando. O que é aqueles pedidos de paz aí, né? Paz, tem gente que vai se caminhar com pedido de paz. E logo mais o que acontece? Acontece brigas, morte, guerra, tratado de paz, os dois líderes do país assinam lá, logo depois é quebrado aquele tratado de paz e a guerra continua. Foi ele quem derrubou a parede da separação entre judeus e gentios. Foi ele quem criou a igreja. Aqui é composta por pessoas de diversas etnias, raças e nacionalidades futuras. É ele quem acrescenta essas pessoas à igreja, está lá em Atos 2,47. Não foram os homens que criaram a unidade. Vamos lá, para o próximo. Mas é a responsabilidade deles preservada. Não fomos nós que criamos a unidade, mas é a responsabilidade nossa. O que a palavra nos diz? Se possível, tenha paz com todos. Se possível, tenha paz com todos. Né? E a santificação. Se é qual igreja é ali? Quando nós aceitamos a divisão, nós estamos sendo irresponsáveis. Não estamos dando a responsabilidade de preservar.
pode ser classificado como irresponsabilidade do homem. Mas você dizer que é normal. Vamos lá. Mas infelizmente essa unidade tem sido rompida por pessoas faciosas, por falsos cristãos, que não se importam com fragmentar a unidade do Espírito e desrespeitar a sua obra. Desde que seus interesses pessoais sejam alcançados, eles não se importam em dividir o corpo. Vocês entenderam, né? Esse cara que saiu da igreja lá onde está, aí ele, quando ele era convidado a pregar, sempre ele queria cantar. Assim, não, você está sendo convidado a pregar, não é cantar. Mas ele dava um jeito de botar um cântico no final da pregação. Ele acabou sendo da igreja. Aí ele foi para uma determinada igreja e lá consagraram ele como pastor. Mas sem conhecimento da Bíblia. Assim, sabe, pouco, conhecimento dele pouco. E é o que ele botar na cabeça de questionar qualquer um, pronto. Está lá como pastor, ele está fazendo o dele lá. Era um escritório, parte do tamanho dessa sala aqui, tudo dele é grandeza, tudo é coisa. Quer dizer, então assim, para satisfazer o próprio desejo dele, tá certo. Estou certo, estou pregando a palavra de Deus. E aí, nós temos que ter cuidado, porque um dia o preço vai ser muito alto, vai ser cobrado, cada um de nós. Por negligência, por ter virado as costas, por não ter querido saber. Ah, quero saber não. A unidade por esses destruída tão impensadamente é aquela criada pelo Senhor na cruz. É uma obra que custou um alto preço a Jesus. Manter a unidade do Espírito Santo é uma segurança. A igreja irá permanecer naquilo que Deus quer que ela seja. Há um só corpo, que é a igreja. Um espírito, uma esperança, fé, um só batismo, um só Deus. As bases divinas do cristianismo são únicas. A doutrina cristã é uma só. Comprometer-se com esse fato leva à unidade. A partir do momento que nós vamos nos comprometer com isso aqui, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só corpo. É isso aqui que nós vamos fazer. Comprometer com esse fato leva à unidade. Nós vamos estar unidos. Mesmo tendo divergência de pensamentos, que é normal qualquer um ter, pensar diferente do outro. Mas se nós tivermos unidade nisso aqui, nós vamos estar mantendo a unidade do Senhor, criada por Ele, a qual Ele orou lá no Evangelho segundo João. É interessante que Paulo deixa isso aí no alicerce. Ninguém inventou essas verdades, nenhuma opinião irá modificá-las. E esses itens, quando autênticos, não promovem divisões, mas são agentes de unidade. Se essa busca por essas coisas aqui for autêntica, ela não vai gerar divisão. É uma coisa autêntica, ela vai gerar unidade. As pessoas vão estar juntas por causa disso aí. Ah não, é só Deus. Tem razão. Eu acredito nisso aí, vou buscar isso aí. Logo, divisão não é aceitável por Deus. Teologia bíblica básica, doutrina. Doutrina bíblica, um só corpo, um só espírito, primeira visãozinha
um só batismo, um só Deus, doutrina falsa, mais de um corpo, mais de um Espírito, mais de uma esperança, esperem tudo que apareceu, minha sorte, mais de um Senhor, ou seja, tem vários deuses, mais de uma fé, acredita em tudo, tem amuleto, tem a oração da sorte, guarda amuleto na carteira, atrás da porta, é cheio de coisa, a pessoa tem fé em tudo, não, isso aqui é para abençoar. Mais de um batismo, tem pessoas que não tem sobre batismo, tem gente que não tem segurança de ser batismo, que eles veem, não, quer me batizar de novo. E aí, quando ele não faz o batismo correto, que é por imersão, ou seja, mergulhar, aí que ele quer fazer de novo, aí ele está fazendo da forma correta. Mas se ele já faz por imersão e quer se mergulhar de novo, fica sem sentido, não sei por quê. Ou ele não entendeu a primeira vez. Mais de um Deus as pessoas têm, ele que acredita em tudo quanto é coisa. Algumas causas e soluções para a divisão atual. Abandono da doutrina cristã original, apostasia. 1 Timóteo 4, capítulo 1 ao 5, nos diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Viu que aqui já tem a imagem do Espírito? E a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Entendeu bem, né? A gente diz que a carne do porco é imunda. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Vai comer algum alimento, ora sobre ele. Por que nós oramos hoje? Agradecendo, só agradecendo porque Deus nos deu aquilo ali? Não é. O Paulo está dizendo aqui é que a oração santifica aquele alimento. Mas eu, claro, tem uma brincadeira desse jeito, pode estragar não, que é comida orada. Comida orada, não pode estragar. E aí, irmão, o que tem de grupo aí fazendo isso, proibindo comida, proibindo alimentação, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Proíbe casamento. Vamos ver o resto da herança. Oi? Proíbe o casamento da liderança. Paulo contrasta o abandono da fé com a substituição da mesma por ensinos de demônio, no versículo 1. Se não está ensinando as coisas corretas de Deus, está ensinando alguma coisa. Eu vou citar um aqui, não é para difamar eles, mas quando eles têm um negócio chamado quinto evangelho, na Bíblia nós temos quanto? 4. Ou, como eu gosto de chamar, nós temos um evangelho e 4 comentários. 4 comentários. Então, o seu José Smith, ele um sonho, ele recebeu a revelação do quinto evangelho. E hoje eles vivem isso aí. Não sei onde sai esse quinto evangelho. O que ensina isso? José Smith foi lá. Não, fundou os mormons. Os mormons. É os mormons. Então vamos lá. Ele
várias outras coisas. Se eu for citar aqui, é uma baterneira que eles fazem aí, né? De revelações que eles recebem, de ensino que eles trazem, não pode comer isso ou aquilo. A própria Ellen White, ela tem livros que ensinam do que se alimentar. Então isso foi tudo revelado pelo Espírito. Eu já ouvi um comentário do ex-carnista. Ele disse que a própria Ellen White comentou racismo. Ela tem um livro dela que fala, se eu quero ir, comprei lá. Onde eles vieram, como não sei. Paulo afirma que nos últimos tempos alguns abandonariam a fé. E o termo fé, no contexto, é sinônimo de doutrina, ou seja, abandonariam a doutrina que era ensinada em determinado lugar que eles estivessem. Né? Aqui ele está falando mesmo do abandono da doutrina, ou está falando do abandono da fé no sentido de que essas pessoas simplesmente deixariam de crer ou se tornariam ateus. Ele está falando do abandono da doutrina. E Paulo contrasta a fé com doutrinas de demônio. Versículo 1. A razão do abandono da fé seria em consequência dessas pessoas passarem a seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por que houve abandono da doutrina cristã original, genuína? A obediência a espíritos enganadores e a ensinos de demônio é uma das razões. O surgimento de igrejas ensinando coisas diferentes ou estranhas no Novo Testamento. Como você acha que os demônios têm se apresentado hoje? Sábios. Não espere vê-lo dessa forma. Lá no quadro ali. Pele vermelha. Dois chifres sobre a cabeça. Rabo vermelho. Tridente nas mãos. Ou seja, aquele espetão dele assim, né? Não espere ver esse ser hoje. Será que ele chega na porta ali? Veja que o senhor quer ir, não, vim ver em cima de vocês lá com o espetão na mão assim. Ele não se apresenta assim. Há quem diga que ele se apresenta como um cara bondoso, que quer ajudar, que está ali preocupado com você. Não, isso é besteira, não é você não, você já está querendo te enganar. Ele se apresenta sempre com atos de bondade. Quando você vê, quando vai perceber, você está envolvado. E aí é muito tarde para perceber no que você caiu. É aquele amigo que chega na sua casa na hora de você sair para o prédio da igreja, para ir para uma reunião da igreja. Não, eu vou. Aí o cara marca de querer alguma coisa com você, um papo, alguma coisa que ele quer ver, bem na hora que você tem algo para fazer, para ir com tudo, né, para ir para uma reunião, você vai fazer algo importante. Então, ele se coloca em várias situações desse tipo. Tem gente que diz assim, mas o cara está na igreja, não pode ser usado por Satanás não. Quem disse isso? Ananias e Safira, dentro da maior igreja que possa ter existido em todos os tempos, Satanás entrou no coração deles. Eles venderam a propriedade que eles tinham por um determinado preço. Eles entraram em acordo os dois, nós vamos dizer que vendemos por tanto. Aí eles foram lá, né? Está aqui. Foi tudo que nós arrumamos com essa propriedade, depositado nos pés dos apóstolos. Só o que aconteceu? Eles tinham visto José de Arimateia fazer, causou um grande impacto na igreja e eles viram aquilo bonitinho. Não, queremos fazer também. Talvez quantos tapinhas nas costas José de Arimateia não ganhou? Pô, parabéns, você é um Deus, né? Bem, era beijo, né? Quero também. Quero que eles
muitos elogios. Foi lá e fizeram, Satanás entrou no coração deles. Fizeram e morreu. No final da história morreu. Então, quer dizer, é uma prova de que Satanás ele usa até as pessoas que estão dentro da igreja. Porque tem gente que está ali simplesmente esperando a oportunidade. Ou para se converter ou para desviar daquele lugar ali. Agora, em Jó diz que os filhos de Deus iam, né? Que Satanás ia entender. O que tu faz aqui? Deus perguntando para Satanás, está lá em reunir com os filhos dele. Lá no livro de Jó. Aí, eu venho da terra aí de passear e rodear por ela. Estava lá junto com os filhos de Deus. Aí Deus diz o quê? Observaste meu servo Jó? Sim, temente, fiel. Não, também tu dá tudo na mão dele. Vem cá, tu dá tudo a ele. Dá tudo a ele, como é que não é fiel? E aí vem a reclamação, olha o diálogo do cara. Aí a gente, aqui mudando de assunto, então a gente vê lá quando ele conversa com Jesus, no Mateus capítulo 4. Tudo isso que é meu, tudo isso que te darei, tudo isso que é meu, tudo isso que eu te darei, basta tu se prostrar e me adorar. E aí ele começa a dizer, olha, depois de 40 dias, Jesus com fome, manda que essas pedras se transformem em pães. Então quer dizer, aí ele começa a usar a Bíblia, ele começava lá, ele começou a dizer, olha, te lança daqui abaixo. Porque está escrito, ele vai dizer a passagem aí, está escrito. Dará ordem aos teus anjos e eles te segurará para que não tropece em alguma pedra. Aí tu vai olhar isso, está onde? Lá no Salmo 91. O próprio Satanás, sabe, cita na Bíblia, fica lá aquela, né? Jesus, mas também está assim, também está escrito dessa forma. Esse contexto. Então, olha aí, por que eu estou trazendo para essa parte? Porque Satanás, ele pode estar dentro dessas igrejas, ele pode estar dentro de qualquer lugar que a gente acha que é sério. Dentro de instituições, dentro de qualquer lugar. Dentro de um colégio desse aqui que a gente acha que, uma professora tão boazinha, o professor, não é formando aqui não professor, ensina nas nossas crianças, mas às vezes ele pode perverter o ensino dele, receber o ensino e levar aquelas crianças a fazer coisas horríveis. Eu conheço pessoas hoje que querem já desistir de ser professores. Não quer mais ser professor. Aí você vê aonde é que nós estamos chegando. Então não espere ver Satanás dessa forma. Aquela pele vermelha, aquele chifre na cabeça, um marinho vermelho com uma seta na ponta, e um espetão de tridente na mão. Então vamos lá, o que tem mais aqui? Isso aí não é uma imagem que todo mundo, que a pessoa criava Satanás, mas Satanás não tem essa imagem. Aí ele diz assim, A Bíblia diz que ele é o anjo luz. E a Bíblia ensina essa verdade. Acho que a imagem dele nunca mudou. Mudou pela atitude. vamos lá, um demônio não aparece para as pessoas dizendo, eu tenho uma nova ideia, eu quero enganá-los. Isso obviamente não funcionaria. Ele não vai chegar dizendo para você, ei, eu quero ter um plano para te enganar. E aí, quer me ouvir? Será que ele chegar assim, hein? Os homens são instrumentos, ferramentas que levam tais ensinos às pessoas. O apóstolo Paulo, ao defender seu ministério diante daqueles que estavam se passando por apóstolos, ele está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 13 e 15. Ele chega a dizer o que deles. Leia aí para mim, quando eu estou trabalhando aqui doente. Ah não, porque é segunda Reis, aí é outra coisa. Espera aí, vamos ler a passagem. Vamos ler a passagem. Cadê? Porque Satanás se transformou de luz, nasceu os meninos com Até segunda Reis. É segunda Reis? Pronto. Não é porque ele errou, talvez. Não, ele não errou não. É que é um ensino de engano. Vocês sabem dessa história, não? Quem? Não, né? O homem de Deus foi enviado para determinada cidade, ele não podia, ele tinha que ir lá
entregar a profecia lá, né? Ele não podia comer nem beber naquela cidade. Pelo caminho que ele entrou nela, ele não podia voltar. Ele tinha que ir para outro lugar. Aí um homem velho de Deus também soube da história. Vou convencer lá aquele profeta novo a voltar, né? E tal, porque se um homem de Deus entrasse na casa de alguém naquela época, a casa era abençoada. É uma casa bem vista. A gente sabe da história da viúva de Sarepta, né? Que ela pagou todas as suas dívidas e quase que, acho que ficou em tudo que ela conseguiu através do azeite lá que Eliseu fez, assim, multiplicar, né? E aí ele foi lá, assim, olha, eu também sou homem de Deus, estou aqui só citando por cima, se eu for ler aqui dá umas 3 páginas, aí depois eu vou passar. Eu também sou homem de Deus e recebi uma palavra que você volte e coma pão e beba comigo. Aí o rapaz, tá certo, se você é homem de Deus e Deus disse, mas a ordem de Deus era que ele não voltasse. Aí ele voltou, comeu, bebeu, e na hora que ele estava comendo, bebendo, a palavra de Deus veio para o profeta velho e ele passou para o mundo. Porque tu não me ouviste, tu não voltará mais daqui com os teus pés. E aí o que aconteceu? Ele foi morto. Depois disso, ele foi morto. Por ele não ter dado ouvido à palavra de Deus. Ele morreu, realmente ele morreu. E aí eu vou passar aqui, porque como eu contei a história bem por cima, ficará bem. Pronto. Era nisso que eu queria chegar. Vem aqui. Homem de Deus é um verdadeiro profeta. Realizar milagres não é o bastante para dizermos isso, mas o fato de que ele estava advertindo contra a falsa adoração e o fato de que ele estava pregando a palavra de Deus nos diz que ele é o verdadeiro profeta. Ou seja, essa frase que eu estou lendo aqui, isso é um apanhado de tudo dessa historinha que eu estava contando para vocês. Ele não tinha que chegar lá e fazer milagre, fazer um cadeirante andar, não tinha que fazer um surdo falar. Não, um surdo ouvir, não era isso. Ele era um homem de Deus, um profeta considerado, porque ele foi lá entregar uma mensagem que Deus mandou que entregasse. Foi lá pregar a verdade. Se vocês não se arrepender, vai acontecer isso com vocês e tal e tal. E como várias vezes na Bíblia nós achamos esse tipo de passagem, que Deus ia lá, olha, vai acontecer isso. Aí o pessoal se convertia, um pano de saco, né? Tirava todas as suas vestes, botava um pano de saco, jogava cinza na cabeça e Deus. Pronto, nessa geração de vocês não vai vir isso aqui, esse castigo, mas na próxima geração virá. E por algumas vezes ele fez isso, por outras vezes ele perdoou total, desviou a ira dele. Porque as pessoas cumpriram lá aquela verdade que tinha que ser cumprida. E os profetas de hoje é quem? É quem adivinha o teu passado, é quem fica fazendo orações mentirosas lá dizendo que vai levantar não sei quem, e quando na verdade não tem nada a ver, né? Porque o profeta não almoçou com o rei, né? Já tinha sido proibido por Deus. Deus lhe havia dado instruções específicas a respeito de não comer. Qual seria a resposta ao convite do profeta idoso? Não, a mesma resposta que havia sido dada para o rei. O jovem profeta deu a resposta certa. Deveria ter sido não, né? Como Deus pode dizer que o profeta jovem foi rebelde à palavra de Deus? O profeta idoso é o profeta verdadeiro. Deus falou através dele. E a advertência que ele deu se cumpriu. Além disso, encontramos, vai estar lá em 1 Reis, que ele confirma a mensagem para abandonar a falsa adoração. A palavra de Deus não se contradiz. E pronto.